Eu quero dar continuidade ao estudo da semana passada, falando dessa transformação, desse molde que nós precisamos estar inseridos, a fim de que a obra de Deus seja completa nas nossas vidas. Há muitos anos atrás, meu sogro pregou uma mensagem que falava que o Senhor tem um molde e nós precisamos entrar dentro dele, mas quando eu tento entrar nesse molde, sobram algumas arestas que precisam ser aparadas por Deus, podadas por Ele. Talvez isso traga inicialmente um desconforto, uma certa dor inicialmente, mas você precisa lembrar que nós estamos sendo transformados, melhorados, aperfeiçoados. Irmão, não pense que entrar no Evangelho é tomar sopinha todos os dias. Tem hora que a coisa vai apertar para o seu lado, tem hora que Deus vai requerer de mim, de você, um posicionamento, uma determinação frente a essa palavra. Você não pode viver só de profecia. Ei, eu estou ligando para você orar por mim. Irmão, isso no início é lindo, é maravilhoso, mas tem uma hora que você precisa conhecer esse Deus que fala, esse Deus que opera, que liberta, que cura, que abençoa pessoalmente, não apenas através de terceiros. Você precisa saber que esse Deus é verdadeiro, que esse Deus é pessoal. E tem uma hora que Deus vai encurralar você, te colocar numa saia justa para provocar o seu crescimento. Sabe quando você pega aqueles recém-nascidos que já está na fase de andar, 9, 10 meses, você segura e solta? Deus muitas vezes está fazendo isso comigo e com você, nos ensinando a andar, correr, desenvolver. Para isso você toma algumas quedas, alguns tombos, talvez seja desconfortável no início, mas você precisa lembrar que tudo isso tem um propósito, tudo isso tem um porquê. Nada nos acontece por acaso. A Bíblia diz que todas as coisas, todas, não é uma ou outra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Isso que você está atravessando, sentindo desconforto, dor, dificuldade, isso também faz parte do processo de Deus que Ele pode estar aproveitando para o seu crescimento. O texto que nós lemos semana passada é o texto que nós leremos hoje, também de manhã, Filipenses 1, verso 6, a Bíblia diz assim: estou plenamente certo, convencido, convicto, de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a certeza que nós temos, que o dia em que nós resolvemos dedicar a nossa vida, entregar a nossa vida nas mãos desse Deus maravilhoso, Ele está nos garantindo que Ele começou uma boa obra quando nós nos entregamos, e Ele só vai terminar no dia de voltar a esse mundo, buscar a sua igreja, ou no dia que findar a sua vida aqui na terra. Essa é a certeza que Ele está tentando ajustar, melhorar a minha e a sua vida, nos tornar mais parecidos com o modelo principal. Lembra, irmãos, que nós temos um modelo a perseguir, nós temos uma cópia a ser desenvolvida, e quando você entra nesse processo, muitas coisas precisam acontecer. E semana passada eu comecei dizendo que a primeira coisa que você precisa entender quando está nesse processo de mudança, de transformação, de aperfeiçoamento, é fazer a sua própria autoavaliação. Você precisa olhar para si e descobrir aonde você está nesse processo, em que posição você está diante de Deus, onde avançou, onde precisa avançar, onde você precisa dar uma atenção mais prioritária nesse processo. Uns estão mais avançados em oração, outros em santificação. A verdade é que todos nós estamos num processo maravilhoso,
Mas quando eu faço essa autoavaliação, além de saber onde eu estou, o que eu preciso, eu descubro quais são os meus limites. E quando eu sei quais são os meus limites, eu preciso recorrer a esse Deus bondoso e poderoso para tentar romper esses limites, para que eu continue crescendo e isso não se torne uma desculpa na minha vida. Mas meu pai era assim, meu avô era assim, eu não tenho recurso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro. Irmãos, nós não temos um monte de coisas, mas nós temos o Senhor, que é tudo o que nós precisamos. Então essa avaliação, ela é muito importante. Segunda coisa que nos faz ser melhorados, transformados, capacitados, é a leitura diária da palavra de Deus. Mais à frente eu vou falar sobre a obediência e o sofrimento hoje de manhã, mais largamente. E essa semana eu estava lendo um estudo do pastor Luciano Subirá, um homem maravilhoso, um amigo tremendo, onde ele dizia, irmãos, que essa geração, ela pode ser chamada de uma geração cabeção, porque ela tem excessivamente, maciçamente, a informação à sua disposição. Nós temos todo tipo de informação bíblica que você puder imaginar, WhatsApp, Instagram, Facebook, nós temos e-mail, nós temos YouTube, nós temos tudo que você imaginar, todo gosto de pregador, todo tipo de conteúdo que você puder imaginar, você tem hoje acesso livre a qualquer hora do dia ou da noite. Mas não obstante essa overdose de informação, nós não temos visto tanta efetividade na nossa sociedade. A nossa sociedade ainda requer de muito empenho, de muitas melhorias e de muitas mudanças. É claro, irmãos, que essas informações deveriam trazer mudanças efetivas na minha vida e na sua vida. Por isso, o apóstolo Tiago, no capítulo 1, verso 2, ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Ele está dizendo aquilo que você recebe de informação, você tem que refletir, ponderar, amadurecer aquela ideia e imediatamente praticar. Colocar aquilo de uma forma que você consiga viver. Porque a Bíblia também diz, irmãos, que essas informações que tanto eu quanto você temos, ela pode servir de juízo para nós, quando nós não as praticamos. Quanto mais informação você sabe, mais isso serve de juízo para mim e para você, naquele dia, quando Jesus vier buscar a igreja. Porque Ele vai dizer, eu te informei, eu te ensinei, eu te capacitei, eu coloquei pessoas ao seu lado para dar todo o subsídio que você precisava e você não conseguiu operacionalizar todas essas coisas na sua própria vida. E aí, o estudo da palavra, ele precisa ser intencional, ele precisa ser diário, precisa ser permanente. Irmãos, nós vivemos numa geração que só quer ouvir, gastar mínimo de esforço, mas tem uma hora que você precisa entender que comer só você pode fazer. Ninguém pode comer por você. Você precisa procurar esse alimento sólido, sair desse leitinho, dessa papinha a vida inteira e começar a ouvir coisas profundas, substanciais. Existem alguns pregadores que eu gosto de ouvir, porque além dele trazer o ensino, ele nos força a viver a palavra. Um deles, pastor Silas Malafaia. Quando eu acabo de escutar aquele homem, a vontade que eu tenho é de sair praticando cada palavra que eu ouvi, cada frase que foi impregnada, marcada, cunhada no meu espírito. Você tem vontade de viver a palavra, não só de ficar maravilhado, embevecido, meu Deus, que palavra, que lindo, que maravilhoso. Como os domingo passado nós tivemos tanto retorno da mensagem de domingo à noite. Irmão, não é só a beleza da palavra, isso tem que trazer resultado à nossa família. Então, quando você estuda a palavra, você tem subsídio para poder escolher entre o certo e o errado. Você tem essa capacidade
essa inteligência dada por Deus para poder fazer valer aquilo que é certo, aquilo que é correto. E hoje, a terceira coisa que faz você ser aperfeiçoado, melhorado, ninguém quer, mas isso faz parte da vida. Nós estamos vivos, com certeza, todos nós já passamos, estamos passando ou vamos passar por uma coisa chamada sofrimento. O sofrimento nos depura, irmãos, o sofrimento nos melhora, nos aperfeiçoa, nos torna significativos. Pegue uma pessoa antes e depois de um câncer, pegue uma pessoa antes e depois de um infarto, pegue uma pessoa antes e depois de uma doença cujo médico tinha dito que era interminável, Deus curou. Os valores mudam, a conduta muda, a forma dela encarar a vida vai ser completamente diferente. E também não é diferente nessa parte do sofrimento, ele vai depurar você, ele vai tornar você mais humildes. Os arrogantes não podem ser mais tão arrogantes depois do sofrimento, porque eles entenderam, irmãos, nós dependemos de Deus, nós dependemos da ajuda de outrem, nós dependemos da ajuda de diversas pessoas, às vezes para se deslocar para um hospital, a gente se torna dependente, e com isso, Deus vai quebrando a força do nosso orgulho, Deus vai lapidando a nossa autoimagem, Deus vai lapidando as nossas vidas, nos tornando não frágeis, nos tornando mais condescendentes com a obra do seu Espírito. E a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, verso 10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ele mesmo, depois que você sofre, você alcança esses 4 níveis na sua vida. Ele aperfeiçoa você, Ele firma os seus fundamentos, Ele fortifica a sua fé e Ele fundamenta a sua vida. Isso depois de ter passado pelo sofrimento. Ninguém quer, mas irmãos, é muito importante, como o salmista diz, 119, verso 71, ele declara, foi-me bom, olha a conclusão que ele chega, foi bom eu ter passado pela aflição, porque apesar de ter passado por isso, eu pude aprender os teus decretos. Foi bom eu ter passado por tudo isso, porque através dessa situação ou dessas situações, eu aprendi os teus decretos. Aí você fica pensando, pastor, mas agora eu sou um filho de Deus, um servo de Deus. Por que que Deus, na sua onipotência, na sua bondade, no seu amor imutável, Ele não intervém e não cessa? Primeiro, irmãos, quando Deus criou o homem, Ele o colocou num lugar maravilhoso, com todas as condições favoráveis, com comida à sua disposição. Eu fico imaginando que ele dava um passo, tinha alguma coisa, ele dava outro passo, levantava a mão e pegava um fruto, tinha tudo à sua mão e à sua disposição. Porém o Senhor disse a esse homem, disso tudo você pode usufruir, você pode comer e se beneficiar, apenas daquela árvore do bem e do mal, do conhecimento, essa vocês não poderão nem sonhar em tocar. Ok? E o homem foi vivendo junto com sua mulher e tudo, até que um dia eles comeram desse fruto proibido que Deus disse que não poderia comer. Gente, presta atenção, quando Deus impõe limites, Ele está tentando livrar a minha e a sua vida. Ele está tentando nos poupar de sofrimentos. Ele está tentando nos ajudar a não passar por aquela situação. Quando Deus diz 99,9, vocês podem usufruir, apenas daquela vocês não vão tocar. Esse é o limite para vocês. O homem resolveu transgredir, transpor esse limite. Sabe o que aconteceu? A partir de então,
o homem começou a sofrer consequências do seu erro, do seu pecado. Todas as vezes que você transgredir um limite imposto por Deus, você vai sofrer sanção, você vai sofrer consequências drásticas. Depois disso, o homem começou a trabalhar, ele teve que começar a desenvolver alguma coisa para, através do seu trabalho, poder comer. A Bíblia diz: do suor do teu rosto tu comerás. Olha a consequência. Para a mulher diz: você nunca sentiu dor, você nunca sofreu, você não sabe o que é isso. Mas agora, quando você tiver filho, você vai sentir dores de parto. Consequência do seu erro. O que significa é que o homem tem consequência, irmãos. O homem é inteligente como Deus. Quando a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não está falando da estrutura física, de cabelo, cor de olhos, cor de pele. Não, a Bíblia está dizendo que nós somos criados à imagem e semelhança, onde na essência, no livre arbítrio, na racionalidade, você tem poder de escolha. Você escolhe fazer o bem ou você escolhe não fazer o bem. Olha que beleza, olha que maravilha Deus ter dado essa opção ao homem. Escolha me servir ou escolha não me servir. Todo mundo que está hoje aqui, penso eu, é um crente em Cristo Jesus por livre escolha, livre vontade. Um dia, ao ouvir a palavra dele, você resolveu: eu quero me entregar. Espontaneamente você se volta para ele. Por isso a Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Então é muito importante entender que você só se torna filho quando você genuinamente entrega o controle da sua vida àquele que deve ser meu Senhor e seu Senhor. É muito bom, irmãos, quando nós entendemos que nós estamos sofrendo por causa do pecado. Não é por outra razão. Pastor, mas eu tenho consciência que não pequei. É para o seu aperfeiçoamento, para o seu amadurecimento, para a sua melhora, porque Ele aperfeiçoa, Ele fundamenta, Ele fortifica. Tudo isso por meio do sofrimento. Então, a melhor coisa é quando você está sofrendo, deixa o louvor sair da sua boca, como eu disse semana passada, no Salmo 34, verso 1, bendirei o Senhor em todo o tempo. Não está falando que você vai falar bem quando você tem um aumento de salário, quando troca de carro, quando melhora a sua casa. Ele está dizendo: bendirei o Senhor em todo o tempo, no dia bom e no dia mau. Bendirei o Senhor quando as coisas não acontecerem como eu quero. Bendirei o Senhor quando tiver algum problema com a minha esposa. Bendirei o Senhor até quando eu for mandado embora do meu emprego. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Irmão, como é difícil arrancar louvor dos crentes. Você vê gente reclamando à torta à direita: meu Deus, o governo, o presidente, a situação do país, o salário, a doença, o sofrimento, a dificuldade. Mas você, às vezes, esquece de se lembrar que o louvor de Deus precisa estar na sua boca. Vai almoçar: caramba, eu queria uma picanha, até eu queria, irmão. Eu queria uma comida japonesa, até eu queria. Mas está lá com arroz, com feijão, com a saladinha de alface, sem tomate. Fala: Senhor, eu quero bendizer o Senhor, porque tem gente passando fome, eu estou no arroz com ovo, glória a Deus. Irmão, quem já comeu aquele arroz birubiru? Aquele arroz com ovo meio mexido? É assim, Priscila? Ele é meio mexido, tem algumas outras ervazinhas, mas em suma é desse jeito. É chique, eu comi arroz birubiru. Faz arroz birubiru na tua casa e louva o teu Deus, querido. Você paga para comer fora uma quantia, uma certa quantia, e às vezes fazer arroz com ovo na sua casa. Meu Deus, que coisa. Irmão, para de reclamar. Para de ser chato. Às vezes eu penso que Deus deve olhar: que filho chato eu arrumei. Só reclama,
só murmura, só diz coisa negativa, só sai coisa ruim da boca desse menino, meu Deus. Ele deve ficar lá, ele, Jesus e o Espírito Santo. Olha o que você arrumou, ajuda aí, faz alguma coisa por ele, melhora esse menino logo. Quarta coisa que nós precisamos entender, irmãos, que faz parte desse processo de Deus, que nos amadurece, que nos torna mais parecidos com Ele. Diga, obediência. A Bíblia diz em Lucas capítulo 6, verso 46, uma coisa que talvez esteja na ponta da sua língua, você saiba de cor, você tem esse texto decorado, memorizado, anos a fio. Mas eu não sei quantos conseguem entender o sentido e o peso que essa palavra tem. Lucas 6,46 diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Por que você declara o senhorio dele sobre a sua vida e você não consegue fazer o que ele está mandando você fazer? Há um ditado que meu pai dizia muito, ele falava: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Meu pai falava, irmãos, a água parava. Nós fomos chamados para poder obedecer. Diga a pessoa que está do seu lado: Márcio, diga para sua mulher que está do seu lado aí, meu filho, nós somos chamados à obediência. Você foi chamado para obedecer, e talvez você ainda não conseguiu ver esses grandes benefícios de Deus, porque ainda é seletivo. Isso eu não tenho condições de obedecer ainda. Quando você se torna seletivo em escolher o que você obedece e o que você não obedece, Deus também é seletivo com você, porque existe bênção por obediente, irmão. Para aquele que resolveu obedecer integralmente. Quer ver uma coisa que pouca gente dá relevância? Você perdoar o outro, mesmo o outro sendo o seu ofensor. Minha esposa tem uma frase: a gente não abençoa, como é que é? O perdão não torna o outro certo, torna você livre. Irmãos, e a Bíblia ordena a gente praticar o perdão todos os dias, até unilateralmente. Eu o perdoo, eu o libero, eu o abençoo. Gente, quem é que fica abençoando o marido quando o marido faz uma coisa que você não gosta? Você vai aos pés de Deus: Senhor, quero interceder por esse homem, eu o abençoo depois de ter brigado. Fala para mim. Depois que teu filho ter enchido a paciência, você vai para o quarto, levanta a sua mão: eu abençoo esse menino com toda sorte de bênçãos, com prosperidade, com inteligência. Irmão, é sem vontade, porque a palavra de Deus está dizendo para você fazer isso. Abençoai e não amaldiçoe aquele que te faz mal. A vontade que dá, irmão, às vezes é amaldiçoar mesmo, é abrir o bocão lá e mandar ver: Senhor, é um ordinário, é isso, é aquilo, que ele sinta a mão do Senhor, o peso da tua mão, vem com teu juízo sobre ele. Um dia eu atendi um pai, ele falou: pastor, esse menino me desacatou, ele fez isso, ele fez aquilo. Também eu fui aos pés de Deus pedindo juízo, para que Deus se coloque como juiz entre eu e ele. E eu fui muito sério com esse pai. Eu falei: meu filho, Deus vai ouvir a sua oração, Deus vai se levantar como juiz. Agora eu te pergunto, quando ele se levantar como juiz, você está disposto a ver o sofrimento do seu filho? Ele falou: jamais. Eu falei: então revogue essa oração hoje, porque Deus vai se levantar como juiz. Ele é pai, e Ele vai ouvir o seu clamor, a sua oração. Tem muita gente nas famílias, irmãos, debaixo de juízo, porque pais ou filhos fizeram orações em momentos de raiva, de ódio, de ressentimento. Pediram coisas a Deus que depois não estão dispostos a acolher.
Senhor, meu marido não te conhece, que ele venha nem que seja pela dor. Olha o que você está pedindo a Deus. Deus não precisa disso. Mas se você continuar com essa oração, talvez ele se achegue a Deus pela dor. Quando ele estiver no hospital, talvez ele reconheça o senhorio desse Deus poderoso e maravilhoso. O que nós precisamos, irmãos, é ter um coração obediente. A Bíblia diz: orai em todo o tempo. Você às vezes ora uma vez por dia, pela manhã ou pela noite, no seu momento devocional, mas talvez você seja incapaz de orar outros momentos ao longo do dia, quando a Bíblia diz: ei, ore em todo o tempo. Que isso significa? Tenha uma vida de oração constante, dinâmica. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Não, pastor, eu ganho 100 mil, vou dar 10 mil de dízimo? Irmão, você não deve falar isso para mim. Você deve falar com o Criador, que estabeleceu esse princípio. Não é para mim que você tem que falar. Não é para sua esposa ou para o seu esposo. É o que está escrito. Quando Deus cria leis, Ele está pensando no meu e no seu bem, gente. Ele não está pensando só no fato em si, de maneira pontual. Ele está vendo lá na frente o desdobramento da sua obediência. E tem tanta gente, irmãos, precisando se encaixar nesse molde e se tornar mais obediente. Um dia minha esposa pregou uma mensagem: não esqueço, o rebelde, diz o livro de Salmos, mora em terra estéril, sem vida. Aquele que se rebela contra os princípios de Deus, irmãos, sabe qual é o final dele? Morar em terra estéril. Ele não terá resultado do seu plantio, do seu esforço. E como nós precisamos obedecer a Deus, e nós temos exemplos diversos de pessoas que foram aos seus limites máximos para poder obedecer. E o principal exemplo que eu me recordo aqui é o exemplo de Jesus. Gente, não pense que ele não sofreu momentos antes de entregar a sua vida na cruz do Calvário, ao ponto de suar gotas de sangue. Tal foi o desespero da sua alma naquela hora. E ele chega para o seu Pai, para o nosso Deus, e diz: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. 3 vezes ele recorre à presença de Deus, 3 vezes ele vai à presença de Deus, pedindo para que seja passado dele aquele momento. E não há respostas à sua petição. Sabe o que ele diz? Qual foi o complemento da sua oração? Não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Ele não queria, irmãos, mas entendeu que precisava sujeitar a sua vontade, o seu desejo, a uma vontade maior, superior a dele. E ele disse: eu me rendo, eu me entrego à tua vontade. Irmãos, quantas vezes eu tive que render a minha vontade, e olha que eu tenho vontade forte, sou consciente disso, mas eu já tive que render minha vontade a Deus dezenas de vezes. Dezenas de vezes. Eu querer uma coisa e dizer: por causa do Senhor, eu deixo de fazer isso. Um dia o irmão me chamou para ir aos Estados Unidos com ele. Falou: pastor, eu pago suas passagens, todas as suas despesas. Só quero que o senhor seja a minha companhia. Vamos comigo? Eu falei: vamos. Bilhetou a passagem e tudo. 3 dias antes, Deus falou: eu não quero que você vá nessa viagem. Eu falei: Deus, como assim? Difícil alguém encontrar alguém que pague a passagem, pague os custos, quer só a sua presença do lado. Falou: Senhor, está amarrado, Satanás, eu acho que esse negócio não pode ser de Deus.
Deus abriu uma porta maravilhosa, vou viajar, vou descansar sem pagar nada. E mais uma vez Deus falou, eu não quero que você vá. Aí eu compartilhei isso com minha esposa disse, meu bem, claro que isso tem que ser de Deus, não pode ser normal você sentir essa disposição de não ir com tudo pago. Eu liguei para o irmão com muito pesar, com muita tristeza, eu falei, irmão, não posso ir. Pastor, como assim? Eu falei, meu irmão, Deus fechou meu coração, eu não posso ir, queria muito, mas eu não vou transgredir a voz de Deus, o que Deus tem para mim. Será que também não é para mim? Ele falou, irmão, eu acho que é para você, senão ele teria falado, nem você nem ele. Aí ele escolheu um outro irmão aqui, foi a viagem dele, foi uma bênção, e eu fiquei. Eu não sei, irmão, se Deus me livraria de algo lá, ou simplesmente Ele queria verificar o meu nível de obediência. Às vezes, Deus te pede uma coisa simples, você vai lá e faz. Deus pede uma coisa difícil, você coloca uma série de obstáculos. Gente, às vezes Deus está querendo passar você de nível, testando o seu nível de obediência. Um dia, Deus falou comigo, dê 7 voltas na igreja. Irmão, eu não sou nada dado. Se Deus falar isso com minha mulher, ela sai aqui agora e vai dar 7 voltas no terreno da igreja. Só que Deus falou comigo, eu falei, Deus falou com você também, Joaninha? Ele falou, não. Eu falei, rapaz, só comigo. Aí, eu estava um dia aqui de manhã na igreja, eu falei, acho que eu vou lá. Aí dei uma volta, dei 2, aí os vizinhos começaram a ficar olhando, falei, esse cara está passando muito aqui, ué. E aí na terceira volta eu falei assim, eu acho que eu completo isso no outro dia, senão os vizinhos vão pensar que eu vou roubar aqui, ué. Aí Deus falou, 7 voltas eu te pedi. Irmão, e está lá eu, dando 7 voltas naquele terreno enorme da igreja, rodando e tudo, e dizendo, Senhor, faz o que o Senhor tem que fazer. Eu falei, Deus, o que tu me pedis, eu vou cumprir. É 7 voltinhas? Eu dou 7 voltinhas, não tem problema. Com vergonha, sem vergonha, eu vou dar 7 voltinhas. Vai que eu encontro um cara lá, que estava esperando o pastor da igreja passar, falou, rapaz, eu pedi um sinal a Deus, se passasse o pastor da igreja, eu construiria a igreja. Vai que, irmão. Você não sabe o que Deus está fazendo? Falei, Deus, eu quero obedecer o Senhor. Esse é o alfabeto do crente, obedecer. Fique de pé no seu lugar. Irmão, disponha o seu coração para obedecer esse Deus. O que Ele está pedindo? Uma semana de jejum. Irmão, o que é melhor, jejuar ou ir para o hospital? Então jejua, irmão. Para de comer. Eu já disse aqui que Deus pediu 1 ano de jejum pelo meu neto. Eu falo, Deus, ele deve ser especial. 1 ano de jejum. Refri e pão. Semana passada era aniversário do meu filho, Senhor, hoje eu vou fazer uma exceção. É aniversário do meu filho, o Senhor comeu nas festas. Quando o noivo está presente, o Senhor comia. Então é dia de festa, eu vou comer. Mas nos outros dias, irmão, lá em casa, ou eu como bolo, aquele pão sírio sem graça, aquele biscoitinho de água e sal, mas sem graça de tudo. Aí eu tenho que confessar também, irmão, que semana passada eu também quebrei. Eu fui na padaria, lanchar com minha esposa, eu vi um irmão. Era legítimo, esse dia foi legítimo. Aí, irmão, uma pessoa pediu 3 pães, 3. Uma só. Falei, será que vai chegar mais alguém? Daqui a pouco eu vejo ele comendo. Aquele pão feito na hora, com manteiga, chega e escorria, ele dava cada bocada. Eu falei, meu Deus, que lindo. Aí ele foi no primeiro, foi no segundo, quando ele entrou no terceiro, eu falei, Janinha, não estou aguentando. Falou o quê? Ele comendo esse pão. Aí eu chamei a menina, eu falei, eu quero um pão igual daquele homem ali, ó. Falei, Senhor, me perdoe hoje, não aguentei. Eu abençoo o meu neto 2 vezes, Senhor, mas eu comi o pão. Assim, pensa, aquele pão com café. Eu falei, não aguentei, meu irmão.
Mas aí depois eu me recobrei, falei, não posso, tem que me dominar. Aí voltei, não comi mais. Gente, se Deus está pedindo alguma coisa para você, faça, porque você vai colher benefícios. Ele está tentando mudar você, melhorar você, colocar você em domínio sobre essas coisas. Controle, feche os seus olhos, ore a Deus. Senhor, estou sendo transformado mesmo, estou sendo mudado, estou sendo melhorado. Me ajuda, Senhor, a entender o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor está fazendo na minha vida. Gente, Deus quer nos aperfeiçoar. Deus quer melhorar a minha e a sua vida. Deus quer melhorar a nossa performance nessa terra. As pessoas precisam olhar para nós e falar, ele está sendo melhorado. Como ele está sendo aperfeiçoado. Como essa pessoa é diferente hoje. Como essa pessoa mudou de vida. Como é bom ter esse olhar do outro, vendo mudanças, melhorias na nossa vida. Oh, doce Espírito Santo, é tão maravilhoso ouvir tua voz. O teu ensino, ele vem matar a fome, como cantamos hoje, saciar a sede, trazer uma comida saudável espiritualmente ao nosso espírito, Pai. É bom demais, Senhor, ter a Ti como Pai, ter a Ti como Salvador, ter ao Senhor como Senhor da nossa vida, Pai. É um privilégio, até quando o Senhor coloca limites, até quando o Senhor permite o sofrimento. Senhor, Tu tens propósitos, Tu sabes o que fazes. Meu irmão, minha irmã querida, você pode dizer para Deus que Ele sabe o que faz? Você pode dizer, papai, o Senhor sempre sabe o que faz. Às vezes nós não entendemos, meu Pai. Às vezes nós sofremos de fato, mas o Senhor sempre sabe o que faz. A Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. E nessa manhã nós Te exaltamos por isso, nós Te louvamos por isso. Nós desejamos ardentemente, Pai, esse alimento sólido, Senhor. O genuíno alimento, aquele pão saudável espiritual, Pai. Nós desejamos do Teu Espírito e da Tua presença. Mais de Ti, Senhor, mais de Ti. É o que queremos, Senhor. Mais e mais e mais e mais da Tua porção, da Tua presença, do Teu Espírito em nós. Ori kalamanai aralabashiri andarabalaia. Espírito da verdade, vem nos guiar a toda a verdade, vem nos conduzir. Toma-nos nessa manhã pela mão, nesse caminho de maturidade que nós queremos trilhar contigo, Senhor. Oh Deus, sabemos que o Senhor sempre tem mais, sempre tem mais. Em todos os níveis, em todos os aspectos, o Senhor sempre tem mais. E nós queremos nessa manhã dizer que nos alinhamos à Tua vontade, Pai. Muito obrigada, Jesus, por ser o nosso Senhor, Salvador e Deus. Irmão, em nome de Jesus, nessa manhã eu te convido a dar um aplauso a Deus por ser o Pai que Ele é. A bendizer o Senhor por ser quem Ele é.